Senador Álvaro Dias, pré-candidato à presidência da República pelo Podemos. É um prazer recebê-lo aqui nos estúdios da Jovem Pan. Bom dia. Bom dia, uma satisfação estar aqui, especialmente porque eu imagino estar cumprindo uma missão nesse momento, sobretudo em nome dos paranaenses. O Paraná sempre reclamou, foi um estado que muito produziu, que muito ofereceu à nação e tem recebido muito pouco em retribuição. Eu imagino que esse é um momento fundamental para que o Estado reverta essa expectativa e esteja no comando das ações administrativas no país, podendo com isso ganhar e ganhar muito. Por esta razão, falar para paranaenses numa campanha, numa pré-campanha eleitoral, é sempre diferente e é sempre especial. Estou aqui com muita satisfação, uma das primeiras entrevistas que concedo a uma emissora de rádio no Paraná. Senador, o senhor decidiu pelo caminho, digamos que é mais pedregoso, mais difícil. O senhor teria uma candidatura, por exemplo, ao governo do Estado? Seria uma candidatura mais facilitada, até pela votação, a última que o senhor fez ao Senado, que bateu todos os recordes. O senhor mudou de partido, foi para um partido pequenininho e abraçou uma candidatura nacional à presidência da República. Essa candidatura, ela é de verdade? O senhor imagina que ela está consolidada e vai até o fim? Ou pode bater na porta do período das convenções e o senhor recuar? Se você não fosse meu amigo, eu ia ficar bravo, né? Mas eu faço a pergunta que é a pergunta que tem que ser feita, senador. Porque a pergunta é ofensiva. É a pergunta de quem não me conhece, né? Eu nunca brinquei, eu nunca fiz encenação. E eu sei que é difícil acreditar em político, por isso a pergunta se justifica. Porque os políticos estão desacreditados, né? Sem moral, a população não confia mais nos políticos e nas suas ações, muito menos nas suas palavras. Mas é evidente que nós temos que separar joio do trigo. Aliás, eu fui receber uma homenagem concedida pela Polícia Federal em Belo Horizonte há poucos dias, e o delegado que discursava em nome dos policiais disse o seguinte: a política apodreceu, mas nós somos investigadores e nós temos o dever de separar joio do trigo. Por isso essa homenagem tem exatamente esse objetivo, mostrar que na política brasileira ainda existe trigo. Mas agora vamos à resposta à sua pergunta. Eu não estou por poder, não é? Aí você tem razão, seria mais fácil chegar ao governo do Estado e estar empoderado, a palavra aí utilizada hoje em dia, né? Mas eu vou para o caminho mais difícil, realmente, porque eu acho que é uma missão que eu tenho que cumprir. A política brasileira realmente apodreceu. O país está mergulhado num oceano de dificuldades. Eu estou começando a cumprir o meu 42º ano de mandato eletivo, sempre eleito pelo Paraná com votações que gratificam, conhecendo de perto os problemas que estamos vivendo, que o povo brasileiro está vivendo, o sofrimento da nossa gente. 52 milhões abaixo da linha da pobreza, 15 milhões de brasileiros hoje sobrevivendo com R$136, a metade da população vivendo com um salário mínimo ou menos. Pega o salário mínimo, desconte o aluguel, desconte o gás, a luz e a água e vai ao supermercado para ver se dá para comprar a cesta básica. Portanto, o país rico, maravilhoso, potencialidades econômicas incríveis, no chão. Os empresários produzindo, pagando impostos e patinando. O governo não deixa o avanço acontecer. Por isso, eu acho que eu tenho responsabilidade. Não só eu acho que toda pessoa lúcida, consciente, na política ou fora dela, tem que assumir agora uma posição de responsabilidade. Ou então vai ter que arrumar a mala e ir para o aeroporto depois que o barco afundar ainda mais. O barco já afundou. Ou nós tiramos ele lá do fundo do mar, ou é melhor pegar a mala, arrumar a mala, ir para o aeroporto e ir para outro lugar no mundo, porque aqui vai ficar difícil de viver. Então essa é uma responsabilidade. E como que o senhor pretende construir
uma candidatura que... Porque o seu nome é um nome nacional, isso todo mundo sabe. O senhor tem envergadura, tem tamanho para disputar a eleição. Isso não cabe no Álvaro Dias qualquer pecha de candidato nanico. É muito diferente. É um grande nome num partido pequeno. Agora, como que faz para que um nome grande consiga ter uma estrutura de alcançar o rincão do Piauí e ter voto no interior de Minas Gerais, numa estrutura que o senhor não tem vereador praticamente, não tem prefeito, não tem governador de estado, e a gente sabe que a política se dá muito nisso também. E não tem tempo de TV e rádio, né? Não se trata de negar a política como alguns dizem. Trata-se de fazer a leitura do que ocorre no país. Há aqueles que pregam uma nova política, mas não se desapegam dos vícios da velha política. Então imaginam que é só possível ganhar uma eleição com amplas estruturas enormes, apoio de vereadores, deputados, senadores, governadores. Eu acho que dá para ganhar a eleição só com o apoio do eleitor. Portanto, estou pensando diferente. Mas como é que chega no eleitor? Estou fazendo uma leitura... Aqui, ó, eu estou chegando agora. Neste momento, eu estou chegando a milhares de eleitores que estão ouvindo a Jovem Pan. É assim que nós vamos chegar. É claro, o Brasil é grande, são 208 milhões de brasileiros. Não é fácil chegar, mas se os espaços de comunicação forem abertos, nós chegaremos em tempo. É claro, a notícia ruim corre mais depressa, né? Agora a notícia boa demora bastante. Mas ela chega, acaba chegando um dia. Espero que chegue em tempo. Mas esta é a tentativa que temos que fazer. Aliás, aquela música, né, do Raul Seixas, a canção não terminou. Tenha fé na vida, tenha fé em Deus e tente outra vez. Nós estamos tentando. Acho que o povo brasileiro tem que ter uma oportunidade de romper com esse sistema corrupto e incompetente. Aliás, a corrupção vem exatamente desse conluio partidário. É por isso que a Operação Lava Jato diz que alguns desses partidos... Eu não chamo de partido, eu chamo de siglas. Nós não temos partidos no Brasil, temos siglas. A Operação Lava Jato denomina de organizações criminosas. Portanto, nós estamos agora apostando na inteligência dos brasileiros. Eu imagino, tenho essa percepção, que há no inconsciente coletivo esse sentimento de mudança, que vai se tornando avassalador. E aqueles que resistirem a ele serão atropelados, serão substituídos. É esta a minha fé, né? Esta a minha esperança. Eu estou cumprindo esta missão. É a primeira vez que se propõe romper com esse sistema. Em 2010 eu imaginei que alguém viesse propor. 2014 a mesma coisa. Isso não ocorreu. Agora eu tenho o dever de propor o rompimento com esse sistema. Certamente isso afugenta boa parte dos políticos. Isso afugenta. Então é menos apoio. Mas eu imagino que isso me aproxima da população, que quer o fim desse sistema corrupto, que é do balcão de negócios, né, do aparelhamento do Estado, do loteamento dos cargos, que é a matriz dos governos incompetentes, uma fábrica de escândalos de corrupção, que só interessa a mensaleiros, a sanguessugas, aos chupins da República. Então é esse sistema que nós queremos sepultar. E para sepultá-lo, nós temos que ter uma relação direta com o cidadão brasileiro, dispensando eventuais intermediários. Então, nesse cenário que está aí, por exemplo, Geraldo Alckmin, muito a imprensa nacional, sobretudo, diz que poderia se buscar uma aproximação sua com o PSDB novamente. Então, essa hipótese não está nos planos de Álvaro Dias. Como diria o Brizola, passa longe do meu alambrado, porque aí seria a negação da minha proposta. O PSDB é o sustentáculo e beneficiário desse sistema do conluio partidário das grandes alianças. Esse sistema foi implantado em Brasília, mas ele foi clonado e transplantado para estados e municípios, distribuindo a corrupção e a incompetência. Então, uma aliança com o PSDB seria dar sustentação a esse sistema que eu quero sepultar, porque eu não entendo como o Brasil possa crescer economicamente e oferecer oportunidades ao povo brasileiro de exercitar a cidadania na sua plenitude, com emprego, com salário, com desenvolvimento, se nós sustentarmos esse sistema. Porque ele esmaga a produção,
ele impede o crescimento econômico e ele deixa o Estado incapaz de atender e dar respostas às demandas, às exigências da população brasileira. É por isso que é um caos administrativo, está aí a saúde, está aí a violência crescendo, não há segurança, enfim, todos os problemas do país têm como causa central o sistema. Nós estamos vendo alguns barões da corrupção presos, outros serão presos, certamente serão presos. Agora, não basta prender os atuais ladrões, porque esse sistema, se ele viver, se ele sobreviver, ele continuará fabricando ladrões do dinheiro público, barões da corrupção no nosso país. Estamos conversando com o senador Álvaro Dias, pré-candidato pelo Podemos à presidência da República. Senador, nós conversamos não faz muito com o Flávio Rocha, que também postula a presidência da República. O discurso dele é parecido com o seu, em alguns pontos. O Bolsonaro, apesar do jeito Bolsonaro de ser, ele também tem o discurso da ética na ponta da língua. Olha, não basta o discurso, viu? Pois é, isso que eu queria perguntar ao senhor. Isso que eu queria perguntar ao senhor, qual é a diferença? Como é que o eleitor vai conseguir diferenciar nesse universo de candidatos que venderão o mesmo discurso, aquele que é um e aquele que é o outro? O que o Álvaro vai dizer? Essa pergunta é fundamental. Essa pergunta é inteligente e necessária. Por quê? Porque as palavras da campanha eleitoral quase sempre são palavras soltas ao vento. Elas desaparecem ali na esquina e ninguém mais se lembra delas depois, não é? Então, é fácil falar ética, combate à corrupção. Vai lá no YouTube, procure lá um vídeo desses candidatos que falam agora em combater a corrupção e veja se eles combateram a corrupção no governo Lula e Dilma. Onde eles estavam? Procure onde eles estavam, porque aí está a inteligência popular. O povo disse na pesquisa qualitativa, qual é a exigência? É passado limpo e experiência administrativa. Só alguns cientistas políticos ou analistas da política brasileira que afirmavam que o povo brasileiro estava esperando o outsider, alguém que viesse lá de outro planeta, do desconhecido, num verdadeiro sonho de aventura e chegasse para salvar o planeta. Mas o povo sofrido coloca na pesquisa que ele exige experiência administrativa e passado limpo. Então está aí o segredo, é olhar para trás, é verificar, esse cidadão está dizendo que combate a corrupção. Eu vou ver se ele combateu mesmo. Onde ele estava quando o Brasil estava sendo assaltado? Ele estava lá à sombra do poder para se beneficiar das falcatruas? Ou ele estava do outro lado, combatendo, denunciando, criticando? Eu pedi o impeachment do presidente no mais alto índice de popularidade dele, do presidente Lula, em 2006. O impeachment do presidente, e fiquei só. Não tinha uma semana ou um dia que eu não criticava o governo. Já nos primeiros 6 meses do primeiro mandato do presidente Lula, eu estava lá apontando os erros, denunciando, representando. Só em relação à Petrobras foram 19 representações. Então, eu não estou falando em combater a corrupção agora. Quando eu fui governador do Paraná, os que são mais velhos e acompanharam sabem que eu coloquei na cadeia 28 ladrões do dinheiro público por intermédio de um expediente chamado prisão administrativa, que não passava pelo processo judicial. O chefe do executivo instaurava um inquérito administrativo, ao constatar o desvio, ele decretava a prisão. Eu fui o único chefe de executivo no país a se utilizar desse expediente, que depois foi extinto com a Constituinte de 88. Quem acompanhou o episódio da usina de Segredo sabe qual foi o nosso comportamento a vida toda no combate à corrupção. Quem viu eu sendo expulso do PSDB por tentar instalar uma CPI para investigar a corrupção no governo do PSDB, porque quem combate não combate só a corrupção do vizinho, combate na própria casa. Portanto, eu creio que isso é que deve ser visto pelo eleitor. Conversa fiada, mimimi da campanha eleitoral, realmente pode iludir alguns, mas hoje a população brasileira tem sabedoria. Aliás, tem gente que nunca foi cogitado para ser prefeito da sua cidade, nunca foi cogitado para ser governador do seu estado,
nunca foi cogitado para ser o condômino do prédio onde mora e quer ser presidente da República com um país em chamas, com um país mergulhado num oceano de dificuldades, quase que insuperáveis. O que farão com o nosso país? O Brasil não é um brinquedo para se entregar na mão de qualquer maluco aventureiro que chega dizendo que é valente e que vai salvar a pátria. O Brasil é um patrimônio do nosso povo. E por isso ele tem que ser administrado com responsabilidade, com equilíbrio e com maturidade política, sobretudo honestidade e experiência administrativa. E daí, Marcos Souza? Muitos ouvintes participando aqui, senador, querem saber principalmente sobre os seus planos para a economia e perguntam aqui sobre privatizações. O senhor planeja privatizar estatais? Olha, na refundação da República, que é a minha pregação, e não é um slogan, não é uma frase, é um sentimento, é uma exigência, é uma necessidade do país. Esta refundação da República passará por reformas essenciais que afetarão a economia do país. Então, a reforma do Estado, a reforma política, a reforma da Previdência, a reforma tributária. A reforma tributária vai chegar com um atraso enorme. O Brasil seria outro se governantes tivessem feito uma reforma tributária inteligente há mais tempo. Teria feito com que a roda da economia girasse com mais força e certamente nós não estaríamos vivendo as dificuldades que vivemos hoje, com mais de 52 milhões de brasileiros abaixo da linha da pobreza, num país rico como o nosso. Então, a questão econômica, ela passa pelo tripé que meta fiscal, meta de inflação e câmbio flutuante. Quando desarrumar as finanças no Brasil, a desarrumação das finanças no Brasil começou com a desarrumação desse tripé macroeconômico. A economia tem que falar essas coisas, né? Essa literatura econômica que é chata, não é? Mas começou por aí. Aí veio a desarrumação total. Aí o governo começou a gastar mais do que arrecadava. Aí o governo começou a tirar dinheiro público, passar para o BNDES, para emprestar para algumas empresas privilegiadas e algumas nações amigas, com juros lá embaixo, né, de 3% a 6%, enquanto o governo buscava esse dinheiro no mercado pagando 13%, 14% de juros, né? E essa diferença é paga pelo brasileiro. Até 2060 nós vamos pagar 342 bilhões. Mas para sintetizar essa história da economia, né, nós precisamos, além de todas essas reformas, melhorar o ambiente de negócios no Brasil. E como é que vamos melhorar? Primeiramente, combatendo corrupção para valer, mudando a imagem do país no exterior, fazendo com que os investimentos que forem embora retornem ao país para gerar emprego, salário, renda, receita pública, desenvolvimento. Certamente, quando nós reconstruirmos a nossa imagem no cenário internacional, como o Brasil é um país emergente que tem futuro, um país atrativo para o investimento, certamente nós voltaremos a ter o aquecimento da economia com recursos externos, além de melhorando o ambiente interno, facilitando a vida dos empreendedores, dos produtores. Nós vamos também estimular os investimentos internos, porque hoje é muito difícil empreender, é difícil ser empresário, é difícil constituir uma empresa, é difícil pagar imposto, é difícil exportar, é difícil importar, tudo é difícil você registrar uma patente, leva 11 anos, para você registrar um defensivo agrícola leva 7, 8 anos. Então isso faz com que a economia patine. E nós precisamos desamarrar esta economia para que ela possa se desenvolver. E num primeiro momento nós temos que convencer a iniciativa privada que o governo não vai atrapalhar. Aquele velho adágio, né, que não ajuda, não atrapalha. Se o governo não pode ajudar, não deve atrapalhar. E nesse primeiro momento nós temos que convencer a iniciativa privada que pode caminhar com as próprias pernas enquanto nós vamos arrumar a casa. As finanças públicas estão deterioradas. Nós precisamos, para a virada fiscal, mais de 300 bilhões, porque o déficit hoje é 2,5% do produto interno bruto. E esse dinheiro daí poderia vir de privatização, de eventuais privatizações, para completar Sim. A pergunta do ouvinte? Eles perguntam assim especificamente, Eletrobras, por exemplo, venderia ou não? Olha, nós temos 146 empresas estatais federais. Temos que realizar um grande programa
de privatização? Primeiramente, recuperando o valor dessas empresas, porque se privatizar agora é na bacia das almas. Desvalorizaram as empresas pela corrupção e pela incompetência. Dessas empresas, 30% foram criadas nos governos do PT como cabide de emprego. Então, elas não contribuem para o desenvolvimento. Nós teremos que privatizar quase todas, eu disse quase. Eu não privatizo o Banco do Brasil, Caixa Econômica, BNDES, são instrumentos poderosos de alavancagem do crescimento econômico do Brasil. E a Petrobras? No ano passado, só para ilustrar, o Banco do Brasil teve um lucro de 12 bilhões de reais. E olha que mal administrado, aparelhado politicamente. Imagine o Banco do Brasil bem administrado. E o que ele já produziu para a agricultura brasileira, o estímulo à produção. E nós temos que preservar esses mecanismos até para não ficarmos aí reféns do sistema financeiro privado. A Petrobras teve nesse trimestre um lucro de 7 bilhões de reais. Então querem entregar a Petrobras para fazer a felicidade. Se nós fôssemos privatizar a Petrobras, primeiro teríamos que completar a sua recuperação, não é? Porque ela foi desvalorizada pela metade, pela corrupção. Eu digo que a Petrobras foi privatizada pela corrupção e é preciso agora reestatizar a Petrobras. Depois de valorizada, aí vão dizer, vai privatizar? Bom, se privatizar a Petrobras valorizada, ela será estatal outra vez, falando outro idioma. Provavelmente chinês ou norueguês, porque certamente uma estatal chinesa ou norueguesa vai levar a melhor no leilão da Petrobras. E nós vamos deixar de jogar dinheiro no caixa do governo, que pode ajudar saúde, educação, segurança pública, porque é uma empresa extraordinariamente rentável. Nós não podemos confundir a Petrobras do aparelhamento, do roubo, do achincalhe nacional da corrupção que a invadiu, com a Petrobras dos quadros técnicos fantásticos, especialmente em exploração do petróleo em águas profundas, com know-how internacional de respeito. Nós não podemos misturar as duas empresas. Portanto, nós estabeleceríamos competição no entorno da Petrobras, as subsidiárias, por exemplo, distribuição, prospecção de petróleo, isso pode ser iniciativa privada. Agora, o controle, o comando tem que ser do governo em defesa da soberania e da segurança, inclusive, nacional. Nós estamos nos encaminhando para o final da entrevista, porque daqui a pouco o senador Álvaro Dias conversa conosco no quadro 8 em ponto da RIC TV Record. Mas eu vou deixar uma última pergunta do ouvinte e eu tenho uma última também sobre a eleição estadual. Marque. Senador, rapidinho. Nós estamos no Paraná e os eleitores estão preocupados com a situação política do STF. O senhor indicaria Sérgio Moro como ministro? Eu indicaria o Sérgio Moro para tudo. Para vice-presidente da República, ministro da Justiça e para o Supremo Tribunal Federal também. E sobre vice-presidente, tem muitas perguntas aqui. Joaquim Barbosa, Rodrigo Maia, quem afinal o senhor quer? Joaquim Barbosa seria um perfil bom, não é? Porque essa área ética, de combate implacável à corrupção, preparo, qualificação, seria um grande nome. Mas nós dependemos da conjuntura. Tem duas alternativas, caminhar sozinho ou buscar um tempo maior de televisão, né, que é fundamental para transmitir a mensagem. Aí vai depender de uma coligação. Então nós temos ainda algumas etapas a superar até julho, né? E só lá por julho, a convenção começa dia 20, né? Dia 20 de julho as convenções podem ser realizadas. Então até lá nós vamos ter que analisar o quadro, ver que, em primeiro lugar, nós não abrimos mão da nossa proposta de ruptura, de rompimento com esse sistema. Então qualquer aliança, qualquer coligação só ocorrerá se o partido coligado assimilar, aceitar e assumir essa proposta por inteiro, porque a nossa prioridade é essa proposta. O senhor falou agora sobre tempo de TV, ganhar tempo de TV. No caso, a internet seria uma possibilidade para poder apresentar esse trabalho? Eu sei que o senhor tem um trabalho forte na internet, mas vai intensificar isso? Sim, precisamos profissionalizar. Somos amadores ainda, né? A minha equipe trabalha, se dedica,
é competente, mas nós precisamos profissionalizar agora durante a campanha eleitoral. É um veículo de comunicação. Aliás, muito cuidado é necessário, porque tem muito lixo, né? Lá no esgoto da internet vem a sujeira, jogam lixo sobre a gente, tentando misturar todos, né? Colocar no mesmo lamaçal da corrupção. Então isso é o chamado fake news, né? Nós precisamos cuidar disso. E, aliás, a boa imprensa sabe distinguir. Acho que quando um jornalista pergunta sobre um lixo que encontrou na internet, ele está ajudando a divulgar o lixo. Claro. Então ele tem que ter a capacidade de não fazer a pergunta sobre o lixo, porque senão ele estará fazendo o jogo daqueles que fizeram essa armação sórdida para jogar lama em você. Então esse é um cuidado que nós temos que ter em relação às redes sociais. É um perigo, mas nós temos que lidar com isso e vamos sim usar da melhor forma possível para divulgar as nossas propostas. Quem acompanha a política aqui do Paraná sabe que o senhor fez muitos esforços para tentar unir o máximo o Paraná, de se construir uma possibilidade de uma aliança consistente da política local e também em torno do seu nome. A gente vem acompanhando há bastante tempo essa iniciativa do Álvaro Dias, pré-candidato à presidência da República. De outro lado, parece que o cenário rachou mesmo, que Ratinho Júnior será candidato. E outro dia o seu irmão, o ex-senador Osmar Dias, me mandou um recado aqui dizendo: para com isso porque eu sou candidato e a minha candidatura é definitiva e fatal. Diante desse quadro, que Ratinho Júnior é candidato e Osmar Dias é candidato, o que o Álvaro Dias vai fazer? Primeiro, eu nunca pedi para ninguém deixar de ser candidato. Não, ao contrário, eu acho que é legítimo, que todos devem postular. As alternativas postas favorecem a melhor escolha. Então, em nenhum momento, às vezes eu leio, quando tenho tempo de ler alguma coisa aqui do Estado, notícia, tentou tirar o irmão de candidato, fazer ele senador. Nunca tentei, jamais tentaria. Eu acho que essa liberdade de opção deve ser oferecida a quem presta serviço na atividade pública. O que eu vou fazer ainda não sei, estou aguardando a consumação do quadro, né? Vamos aguardar para ver como fica o quadro no Paraná. É evidente que eu ainda sonho com o apoio de todo mundo, é óbvio. Se não houver a possibilidade do apoio dos políticos, pelo menos o apoio de toda a população do Paraná, maciçamente. Aliás, como ocorreu na minha eleição de senador, que eu fiz quase 80% dos votos, isso me emocionou demais, me transferiu muita energia. É por essa razão, é em função daquela votação que eu sou hoje candidato a presidente da República. Pode ter certeza. Se eu tivesse feito 50% dos votos mais um apenas, eu não seria candidato hoje. A motivação que eu tenho para disputar a presidência da República foi exatamente essa quase unidade paranaense, com quase 80% dos votos do Estado para o Senado. Então é evidente que eu tenho esse sonho, mas isso não impede que disputem o governo do Estado. É possível que, disputando o governo do Estado, possam me apoiar. Então eu estou aguardando, vamos ver um momento adequado para uma definição. Obviamente, se houver necessidade, nós vamos anunciar o apoio a uma candidatura, mas se for prudente não anunciar apoio a candidatura alguma, nós não anunciaremos, porque estamos isolados, né, como partido, não há nenhuma coligação proposta e, por enquanto, nós só temos o candidato ao Senado, que é o Oriovisto Guimarães, aliás, um grande pré-candidato, sem dúvida nenhuma, um homem preparado, qualificado, que só engrandeceria a política do Paraná. Portanto, temos sim um candidato majoritário ao Senado apenas e vamos aguardar a conjunção das forças políticas, como é que nós ficaremos com o quadro definitivo. Não vamos nos antecipar porque não há necessidade de antecipação. Muito bem, eu quero agradecer muito a presença do senador Álvaro Dias, candidato à presidência da República pelo Podemos, aqui a Jovem Pan. Grande abraço, senador, eu sei que o senhor está correndo
pra lá e pra cá, mas Sim. vai ter que dar uma passada na TV pra conversar conosco. Com o maior prazer, uma alegria estar aqui. Um grande abraço a todos e muito obrigado. Acho que todas as pessoas lúcidas e conscientes, por favor, vamos tentar interferir para evitar a reedição da tragédia política que nós estamos vivendo no Brasil, do caos administrativo que faz a população sofrer. Nós temos uma grande oportunidade. O país é rico, é próspero, é um país promissor. Se nós arrumarmos a casa, buscarmos coesão, aprumarmos o Brasil na direção do futuro, nós vamos ter vida melhor. A população brasileira vai viver melhor. Muito obrigado a todos e um grande abraço. Muito bom. Ficamos por aqui, então, Mark. Valeu, até segunda. Valeu, até segunda. Tchau, Terribas. Tchau, até amanhã. Valeu. Você está ouvindo Rick Mais Notícias.